Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom. Me chama Alan Caldas. Igor Lemos, boa tarde a todos. Muito boa tarde, Igor. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Andresa. Andresa Alves. E aí, Alan, vamos dar continuidade àquela história de montar rede aonde não tem nada? Como é que foi o tema do último podcast? Você estava ensinando como montar, viabilizar a rede, atender clientes num lugar onde você não tem Então, rede. como é que é? Como monta um provedor num lugar onde você não tem nada? Nem POP, nem fibra, nem link dedicado, nem nada. Nem né? nada. Que nesse caso você não sabia onde era a localização exata. Aí ficou faltando no último podcast a história de Pinheiral. Ficou faltando um pouquinho a história de Pinheiral. Né? Alguém descobriu complementar. onde é Pinheiral? É o que eu falei, tem Pinheiral, na região serrana de Petrópolis, Correias, que realmente é um lugar bem inacessível, inclusive para transporte mesmo. Olha só, você daqui a pouco vai ser Ah, taxado. então, na verdade, foi lá assim. Aí, o que acontece? Eu não montei uma rede lá. Você atendeu um cliente. Eu atendi um cliente empresarial lá. E aí, aquela mesma história que eu estava contando aqui, da história da Colurb e da história de Campo Grande, né? De Angra Eu não do queria Reis, que de Angra dos Campo Grande. Reis. Eu não queria que o fornecedor soubesse onde era o nosso cliente. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, identifiquei no Google exatamente onde era o local que o cliente queria, né? O cliente ia se instalar lá num tal local. Aí, o que eu fiz? Joguei o bonequinho do Google Earth e pesquisei em volta. E comecei a ligar para os provedores que são de lá, de Pinheiral, quem tinha rede lá. Já estava malandro, já sabia Já como é que estava malandro, já funcionava estava o mais negócio. esperto. Sabia que você bastava apenas... Mais tarimbado, né? Já. Bastava apenas encontrar um fornecedor. Isso. Agora, é bom lembrar, tá? Porque isso que eu fazia, tem gente que faz, só que mal feito. E eu quero até te contar a história, até me lembrei. Só um minutinho, você está feliz com o som? Tô bem. Tamo lá. Então, o que acontece? Porque tem gente... Eu já tive isso no passado, tá? Tem gente que subloca o link. Isso rolou na Vox algumas vezes, na empresa que eu trabalhava. Sublocar o link. Sublocar o link é assim, um Pegar cara de que outra- trabalha num escritório, tem um provedor de telecom, Você pega aí ele vende ele vende para um cliente corporativo, sei lá, uma transportadora, vamos supor, uma empresa de logística. de internet, no caso. Não, de logística. Ele vendeu, o logística provedor vendeu para uma empresa de logística. Eu tô Ah, sim, sugerindo. entendi, perfeito. Mas poderia ser um escritório ramo de de advogados, atividade. poderia Tá, ser tá um bom. consultório médico. Independente do que O for. Igor entendeu que era um outro provedor, não é uma empresa de logística. Perfeito. Aí o que Tá claro. acontece? Aí o que acontece? O cara liga pra gente e fala assim: oi, Alan, tudo bem? Oi. Então, eu quero atender. Você vende link em tal lugar? Eu falei, vendo. Aí a pessoa fala assim pra gente: não, então, eu vou contratar, tá bom? Aí tudo bem, vou lá fazer a vistoria. Eu fui lá, fiz a vistoria. E a pessoa assinou o contrato com a gente. Nessa que ele foi assinar o contrato com a gente, já mandou: ah, não quero 12 meses. Eu falei: ué, por que não quer 12 meses? Não é uma empresa de logística? Não posso, não sei o quê. Aí, tudo bem, eu subi um pouquinho o preço, sei lá, em vez de 1.200 sem contrato. Aí, na hora de mandar os dados, mandou os dados de um provedor de internet. Eu falei: cara, mas esse negócio que você está mandando a gente instalar é um galpão. Galpão, sei lá, de não sei o quê, cesta de Natal. Cesta de alimentos. De cesta básica, É um né? negócio de cesta básica, assim. Aí eu falei: e você que está contratando da gente é um provedor. Aí o cara: não, é porque isso é um cliente, que o cliente contratou a gente e a gente está contratando você. Aí eu peguei e falei para ele, bem claro: olha, a gente vai instalar. Só que a gente não faz isso mentindo para o cliente, tá? Se ele ligar aqui para a gente e procurar o nosso comercial, eu não vou dizer: eu já atendo você através de outro. A gente vai pegar e vai vender. Ah, não, então não rola. Eu falei: então não rola. Entendi. Por quê? O que o cara queria? Não ia se travestir de... O que o cara queria? Ele queria, ele com o provedor dele lá em São Paulo, atender um cliente que ele arrumou aqui no Rio. Através da sua... Ele arrumou comercialmente. De você. É tipo uma revenda. Ele arrumou o cliente comercialmente. Uma revenda Não, com a marca dele. Isso não é revenda. Não? Não Não. entendi.
Isso é uma subcontratação. Subcontratação com a marca dele. Revender quando eu dou o nosso produto, o nosso serviço para uma outra pessoa revender. É diferente. Aí estaria oficializado, né? Essa... Estaria oficializado. Não uma era o subcontratação. O cliente contratou ele, sei lá, 30 mega dedicado. Seria o exemplo do tipo assim, eu vou na sua empresa, compro internet para vender para outra. É isso? Com o nome da outra empresa. O Alan não... Com o nome do provedor de internet dele. Ele não apareceria comercialmente. Só que aí eu falei para ele, cara, a nossa empresa tem carro com logo, o funcionário tem camisa com uniforme. Caracterizado, né? Uma empresa caracterizada. Pô, o com nosso a marca E ele da não empresa. queria que o seu nome saísse. O né? nosso comercial não é atuante. Inclusive, na região onde ele tinha feito a venda dele, eu falei, olha, o nosso comercial é atuante. Se ele esbarrar no nosso comercial, o meu vendedor vai vender. E eu não vou nem saber que isso está na tua mão. Ah, não, mas aí eu vou contratar, você não pode furar o meu olho. Eu falei, cara, eu não estou aqui para furar o olho de ninguém. Só que eu não vou ficar combinando mentira com o mercado. Mas como é que ele já iria te contratar? Como é que alguém contrataria você de novo através dele, já que... De uma forma muito simples. Deixa claro isso pra gente. De uma assim, forma pra muito simples. Vamos supor nossa que audiência entender. Vamos supor que o nosso técnico foi lá fazer a instalação. Por favor. Ele entrou na empresa e fez a instalação. Aí o cliente, a primeira coisa que ele ia pegar ia ver. Pô, mas a gente não contratou, sei lá, Turbonet de São Paulo? Mas que tá vindo aqui Vox Telecomunicações? Uhum. Perfeito. E aí? Isso é questionável, mas Aí o cliente vai olhar e vai falar. ia gerar uma confusão. E se eu ligar aqui direto para Vox? Tem um desconto? Teria um preço mais... Não, porque Qual seria o interesse? se o cliente ligar direto para Vox e pegar, digamos assim, um preço, ele vai pegar, o vendedor não vai ficar se dando ao trabalho de conferir se ele é cliente atual ou não é. Entendi. Sim, claro. Não vai se dar esse trabalho. O vendedor fala, opa, vamos vender. O vendedor vai pegar, vai verificar a viabilidade e vai oferecer seu preço. Exatamente. Seu melhor preço para poder pegar o seu melhor cliente, né? preço, que geralmente é o preço abaixo Do que o outro tá porque propondo. ele botou uma margem em cima. Não, justamente isso, então. Seria um preço menor, né? Ele conseguiria uma vantagem aí por não Aliás, ter eu tenho um terceiro intermediando, é Eu isso, tenho né? que contar uma história que aconteceu comigo. Uma história até complicada de contar. Isso aconteceu comigo. Só que foi numa comunidade. Eu não vou falar nomes para não expor ninguém, mas vamos lá. Tinha um cara que vendia link dentro de uma comunidade. Na época, sei lá, 100, 200 mega era muita coisa. Na época era 100 mega. Né? 50 mega ou 100 mega, era muita coisa. Para aquela época. Para aquela época. Aí o que acontece? Ele chegou para mim e falou, Alan, tem como você me atender em tal local? Eu falei, tem como. Ah, então tá, tudo bem. Podemos combinar o dia da instalação? Podemos. Aí eu fui lá na comunidade e instalei a antena. Junto com um rapaz... Sei lá, eu fui sem um rapaz que me contratou. Eu fui lá e instalei. Aí no primeiro... Naquela época que podia entrar em comunidade assim, né? Não, já era perigoso. Já era perigoso. Essa comunidade em especial... A comunidade sempre foi perigoso, né? Mas naquela época você tinha mais facilidade. Essa comunidade especial era bem perigosa até. Bem perigosa. Mas eu entrei numa boa, né? Ok. Existe meio que uma... Né? Eles não mexem com quem vai trabalhar, eles não mexem. Eu entrei lá, procurei fulano de tal... Ó, vim aqui fazer uma instalação de uma antena. Ah, tá, chega aí. Pum, subi, instalei a antena. Permissão. A sensação que eu tenho que hoje em dia, para provedor em comunidade, o negócio ficou mais estreito, não? Depende. Um negócio a gente vai entrar no mérito, mas... Não vamos entrar nesse assunto, deixa eu contar a história. Porque tem outras máfias, né, mãe? Não vamos entrar nesse assunto. Que, aliás, assunto. eu não tenho nada a ver com isso, por favor. Gente, olha só. Não vamos entrar nesse assunto, porque só existe no Rio de Janeiro. O resto do Brasil todo isso não acontece. Ok. Aí, o que acontece? Eu fui lá e instalei o link pro cara. Funcionou bem. O cara foi lá e me pagou. Aí deu um problema. Quando deu um problema, me ligaram. Ó, o negócio está com defeito. Eu falei, tudo bem, vou lá dar uma olhada para ver o que é. Quando eu cheguei lá, eu fui lá e ajeitei o defeito. Quando eu desci,
Os donos ali da coisa, não eram donos do tráfico de drogas não, tá? Eram donos da internet, estavam ali, os sócios falaram, ei, vem cá, chega aí. A gente está sabendo que é você que vende o link pra gente. Eu falei, sim, é a minha empresa que vende. Não, então, a gente quer comprar o link com você, não quer mais com fulano, não. Te coloca numa saia justa, né? Sim, mas não tem muita escolha, né? Ainda mais né? Nessa condição específica, Eu né? peguei e falei, olha, cara, eu não quero coisa errada com ninguém. Gerar mal-estar. Ainda mais negócio de comunidade aí. Ele falou, meu irmão, não tem bagulho errado, não. Vai ser e acabou. Não tem bagulho errado, não. Agora o contrato é com você. Quanto é? Eu falei, olha, é tanto por tanto. Tudo bem. Aí você que combinou, pum, passei a vender o link para eles. Então, assim, o que aconteceu? Acabou que eu furei o olho. Não, eles furaram, né? No caso, né? Eles Você não foi furaram por sua vontade. o olho do fornecedor que eles tinham contratado. Mas por que isso aconteceu? Porque o fornecedor que me contratou não fez aquilo que eu contei no podcast passado. Entendi. Tu lembra que eu contei no podcast passado a história da Colurb? Que eu contratei o cara, e o cara nem foi onde lá na Colurb, de fato. Eu só apontamos a antena pro horizonte. Entendi. E o cliente nunca viu a cara do meu fornecedor. Sem mostrar, por ser rádio, no caso, né? Poderia ser fibra também. Fibra não também ia dá para fazer isso? Não ia fazer a menor diferença. Poderia ser fibra também, poderia. Eu pensei que só o rádio. Eu também pensei que fosse só o rádio. Porque o rádio emite onda e a fibra é física, você vai puxando. Mas aí na Por fibra isso eu contei a história para vocês de Campo Grande. Entendi. E foi na fibra. Mas A história que eu vou contar agora de Pinheiral é na fibra. em Campo Grande eu entendi que você contratou só o transporte, né? Contratei o transporte porque eu já estava muito expert na coisa. Entendeu? Contratei o transporte porque eu já estava expert na coisa. Mas ficou melhor agora, não foi, né? A fibra a pessoa tem como seguir a fibra e chegar no resultado final. Mas aí vai ficar seguindo pra caramba. E o cara tem que Não tem adentrar lá. a viabilidade é... Uma coisa é um funcionário de uma empresa Fazer tá já com entrando um projeto fazendo a na mão. instalação. Aí a pessoa vai ver. Com um projeto na mão. Pô, Outra cara, coisa mas é isso ali... aqui... tem que E ser eu vou te muito... falar que eu recebi diversas propostas É dessas. diferente, realmente. Diversas pessoas tentaram fazer isso comigo, todas a gente evitou. As que a gente não evitou, a gente deixou bem claro, olha, eu não minto para o cliente. Entendi. Mas o seu cliente sou eu. Eu falei, tudo bem. Você tem 1000 clientes, 100 clientes. Se você ficar ali gerenciando o problema dos outros, você não toca a sua empresa. Não toca. Não toca. Cada um, né? Mas é por uma questão de ética, né? Mas aí nessa situação específica, você não teve muita opção, né? Eu Pelo não ambiente. vejo como uma questão de ética, Igor. Aí é questão de um discordar. Porque, olha só, você é administrador de uma empresa. Você está lá e você vende para todo mundo que bater na sua porta. Vou dizer um caso para você. Você tem lá uma farmácia, um exemplo. Aí você vai vender para todo mundo que bater na sua porta. Sim. Se uma outra farmácia compra da sua farmácia, você não vai ficar ali intermediando. Não, você é o cliente do fulano, eu não vou te posso te vender, pô. eu não posso te vender. Isso não Sim. não é uma questão de ética, é uma Mas questão teve- de livre comerciação. Livre comercialização. Livre comércio, perfeito. Mas não teve essa condição de você falar, não quero arrumar problema na Não, lá comunidade? na hora eu falei, cara, eu não quero arrumar problema, não quero furar os olhos dos outros. Ele, não, meu irmão, porra, ele não tem nada a ver ali nessa história aí, quem tá vendendo o link é você, a gente não quer mais comprar com ele, e etc. sim, aí tudo bem, Aí eu foi cumpri opção. o prazo até a data, porque o negócio era pré-pago, né, naquela história que eu comentei com vocês de provedores. Aí cumpri o prazo, depois do prazo eles passaram a me pagar diretamente. E eu fiquei meses vendendo Você para colocou eles. isso pra eles? Olha, eu tenho um prazo para cumprir do contrato que é pré-pago ou não? Você chegou a expor? Não tinha prazo, era pré-pago. É pré-pago? Naquela época eu já estava malandro em pré-pago. Pré-pago, entendi. Mas o pré-pago não tem um volume, assim, uma quantidade que você Não, tem pagou. um mês até onde a pessoa vai usar. Entendi. Já tá... Hoje é dia 27. Entendi. Aí o link é pré-pago. Te paguei hoje. A gente desdobrou essas A datas. gente até no fez esse último negócio. podcast. Te paguei hoje. Você tem até o dia Dia 27 do mês que vem para de usar. dezembro. Entendi. Lá no caso, quando eles falaram isso para mim, eu falei, olha, mas o link já está pago pago até o dia tal. Perfeito. Aí ele, então, dia tal, você vem aqui e vai receber direto da Tá, gente. então esperou, então tá. Aí você cumprir vai o dizer pra prazo. pessoa assim, eu não vou vender? Não, claro que não. Não, e depois esse rapaz acabou encontrando comigo. Ele esbarrou comigo e até num cliente. Ele olhou para mim, porra, tu acabou atendendo o cara, né? Eu sabia que era você que estava vendendo. Fiquei sem graça.
fiquei sem graça. Mas aí que tá. Eu acabei entrando nessa história. Nessa foi de gaiato. Mas você foi escalado, né? O que você ia fazer? É. Não tinha opção, ainda mais no ambiente, independente do ambiente, né? Se era pressão ou não. Porque quem me contratou, eu não sabia que não era o cliente final direto. Nesse caso, eu não sabia como era. Mas eu tô falando, mesmo que você soubesse, dentro de uma empresa, se você ficar, como gestor da empresa, você ficar gerindo o problema dos outros, você não vai avançar. Não dá para você ficar... Teve outros, por exemplo, que formais, né, empresas maiores, até com um certo... empresa até com certo, como é que é, aspecto, volume, né, me propuseram e eu falei claramente, cara, eu faço isso, só não faço escondido. Entendi, é declarado mesmo. Quando eu falo eu não faço escondido, eles desistem. Entendi. Por quê? Se queima? Pô, eu tive um cara de São Paulo, cara, que me fez vários orçamentos. Pô, Lan, você tem viabilidade e tudo. Viabilidade. Falei, tenho. Então a gente tem que fazer parceria. Eu falei, parceria não, você pode virar meu cliente. Basta me contratar. Mas aí eu contrato você. Eu falei, cara, eu só não vou fazer nada escondido. Não, porque aí você vai no meu cliente, aí rouba o cliente de mim. Eu falei, cara, o cliente é do mercado. Sim. Se ele quiser me contratar diretamente, é uma questão dele. Se você quiser me contratar, eu vendo para você também. Eu só não vou ficar indo no cliente mentir. Não, olha, eu não posso vender para você. Olha, eu sou ele, não sou eu. Não, tá. Não existe. Eu sou a empresa de São Paulo. Se maquiando, não existe. Se perguntarem, eu vou falar, olha, foi uma empresa de São Paulo que me contratou. Eu ainda falei com ele. Quer tocar desse jeito? Vai ser um prazer. Transparente. Vai ser um prazer atender você. Entendi. Mais livre para... não, aí não, porque pode ser que o cara lá não goste disso. Claro que o TI que está lá no cliente corporativo não vai gostar disso. Por quê? Porque geralmente empresas funcionam assim. E agora é uma lição que eu vou dar aqui para quem nos ouve e até um assunto importante. Geralmente uma empresa ela é atendida por um TI. Ou o TI é próprio, quando a empresa é grande, ou o TI é terceirizado. Tá. As empresas médias, que é o que geralmente a gente atendia, eram atendidas por TIs terceirizados. Então, o que acontece? Esse TI terceirizado, sei lá, ele tem um escritório no centro da cidade e ele vai 1 ou 2 vezes por semana nas empresas para mexer na informática. E, geralmente, quem contrata o link dedicado de um provedor, link dedicado corporativo de um provedor. Eu já expliquei para vocês o que é corporativo e o que é provedores, né? Então, geralmente é o TI que contrata, mas quem paga não é o TI. Quem paga é o gerente da empresa ou o dono. Sim. Entendeu? Então, um TI terceirizado, ele vai e indica, olha, essa empresa aqui vende link dedicado. Contrata ela. E alguns TIs malandrinhos querem contratar até no nome deles. Ou querem fazer essa jogada aí. Não, eu contrato uma empresa de São Paulo, a empresa de São Paulo subcontrata com você. Porque a empresa de São Paulo dá uma mesada para ele. A gente não dá a mesada. Porque eu acho isso covardia com o cliente. Porque vai... Eu acho isso covardia com o cliente. Imagina que você contrata um profissional para prestar serviço dentro da tua empresa e ele está levando todo mês um dinheiro por fora de um serviço que tu contratou. É a mesma coisa que está roubando você. É um lobby, né? Não é lobby. Não, é a mesma coisa que está roubando você. É um lobby. Eu tô com uma dúvida aqui que pode ser uma pergunta muito burra, mas não briguem comigo. O TI de um provedor é o NOC? Não, o que seria mais assemelhado. Dentro de um provedor, geralmente não tem TI, né? Eu ia falar isso. Os provedores não têm muita... Os provedores não tem muita necessidade de TI, mas o NOC seria um profissional que seria o mais próximo de um TI. Lobby que eu digo é uma negociata. O cara tá ganhando uma comissãozinha ali em cima. Aí o que acontece? Que não é legal. Tudo bem. Aí o que acontece? Eu não gosto de fazer isso. Porque muitos donos das empresas que a gente atende vão virar nossos clientes amigos. Sim. Perfeito. Você quer ver, por exemplo, eu tinha um cliente lá na rua do escritório que comprava o link dedicado comigo. Era na rua do escritório. O cara comprava... O escritório da empresa era aqui, da nossa empresa era aqui, da Vox, e ele ficava a 200 metros da gente. Aí ele comprou o link dedicado com a gente e ficou feliz. Aí
Pô, toda sexta-feira ele tomava uma cerveja na esquina lá no pagode, eu também ia lá. Ele era um amigo. Uma relação gostosa, assim, né? Comercial, mas. Ele virou. Ficou leve. Aí no primeiro Isso é legal. pagode a gente tomou uma cerveja, no segundo tomou outra, Legal. no terceiro tomou outra, no quarto ele era um cliente amigo. Isso é a melhor coisa que tem. Aí você imagina, se eu tenho um cliente amigo, olha, eu sou teu amigo, mas tem um cara lá em São Paulo que tá levando um dinheiro por fora. Aí não. Aí o cara, pô, meu irmão, mas essa empresa é minha. Não. Pô, isso aí tá roubando minha empresa. A mensalidade que tu tá dando para aquela empresa lá de São Paulo, eu podia estar economizando aqui. E isso é importante para mim, essa economia. Não fica legal. Pô, não é legal. Não bate é bem, bacana, né? Não é bacana. Não bate bem. Não é bacana. Entendeu? Entendi. Por que eu entrei nessa história do fura-olho do cliente corporativo? Porque você estava contando a história. Do porquê que eu não terceirizava diretamente. Exatamente. Então, aí como é que você... Mas você aí não que contou a história de Pinheiral. Sim, mas aí agora eu vou chegar na história de Pinheiral. Por que eu fazia essa parada? Por que eu fazia essa coisa de eu não terceirizava, eu não deixavam me usar como terceirizado escondido. Se eu não fazia isso, eu também não queria que fazia isso com os outros. Entendi. Poxa, imagina, um cliente me contratou para entregar a internet em Pinheiral. Aí chega lá em Pinheiral, eu vou botar o provedor local para atender. Aí o cliente vai falar, pô, meu irmão, isso aqui não é você, isso aqui é outro. Aí fica... Lá no caso de Pinheiral, eu botei o boneco do Google Earth lá no negócio e botei o boneco do Google Earth e liguei para os provedores regionais de lá. Botou o boneco, viu que tinha provedor. Aí eu já na vi uma área. caixa no poste grandona, não sei que net. Geralmente é net alguma coisa. Fez um mapeamento Flexinet, da área Turbonet, Xnet. É os net da vida. Aí eu vi algum net da vida lá, aí eu olhei aquilo e falei, vou ligar. Aí liguei. Oi, é o Alan, tudo bem? Ah, fulano. Ah, é o Alan do YouTube, eu gosto dos seus vídeos, não sei o quê. De novo, uma outra coincidência. Foi reconhecido aí. Eu falei, o negócio é o seguinte, estou querendo comprar a internet. Eu vi uma caixa sua em tal lugar. Ele, a gente tem uma caixa mesmo. E era uma caixa grandona, no poste de ferro. Aí eu falei, o negócio é o seguinte, se eu colocar a minha fibra ali, você fusiona? Ele, mas como é que você vai comprar a internet? Eu falei, não, vou comprar a internet desse jeito. Eu jogo a fibra naquela caixa. Você não vai ter trabalho nenhum, é só você fusionar na sua. Ele, não, fusiono. Você vai mandar lançar? Vou. E onde é o cliente? Não interessa onde é. Aí eu lancei 2 quilômetros de fibra, 1 ou 2 quilômetros de fibra, da caixa dele até o meu cliente, sem ele ver, lancei, depois liguei para ele e falei, ó, a fibra minha já está aí, é só fusionar e ativar. Perfeito. Nem fui lá. Eu não fui lá. A minha equipe na foi, época, né? A minha, né? Mas minha, não é mais minha, acho que a empresa foi vendida. Mas assim, a equipe da empresa, na época, da Vox, ela foi lá, fez o lançamento, instalação e fez tudo. Bem sacado, né? Daí vem o que eu te falei daquele lance do senso de praticidade e objetividade. Isso aí serve, é bom não só para o seu negócio, como para tudo na vida, né? E aí que é interessante, eu estava Isso é até... muito importante, cara. Interessante que eu gravei ontem uma aula do treinamento. Fiquei sabendo que a aula tem 40 minutos. Tem 40 minutos a aula. Fator de custo da expansão. Conteúdo altamente relevante, né? Não, essa aula ficou muito boa. Por quê? O fator de custo da expansão... Pega esse papel aí, por favor. Na verdade, não é o cronograma do curso, é os Não, outros, né? qualquer desse papel. Não, está escrito aí, fator de custo, já olhei. Tudo bem, calma. Então, o fator de custo da expansão é uma planilha. Então, o fator de custo da expansão... Que eu fale mais longe, é isso? Não, tá bom. Só porque quando você falou... Então, o fator de custo da expansão é uma planilha que eu tenho a distância de quantos metros a fibra vai percorrer. Tem um outro papel desse igual? Tem, para vocês darem uma acompanhada. Não tem, só tem esses dois. Dá uma olhada junto com ele. Então, o que acontece? Eu tenho a distância, eu tenho uma margem, porque sempre que você faz a plotagem no Google Earth, você precisa colocar ali
uma margem. Entendi. Tá entendendo? De ou não? segurança? É uma margem de erro, né? Tanto para Não é exatamente uma margem de erro. margem de segurança. Eu descobri com a minha experiência que aquela plotagem do Google Earth, ela é quase muito precisa. Ela é 99,95% É uma precisão. margem de erro, então. Não. É É porque uma o que, margem de segurança. Uma diferençazinha. porque o que acontece é o seguinte: sempre que você vai lançar uma fibra na rua, você não pode mandar a fibra contada, porque fibra tem que ter reserva técnica. Pra sobrar um pouquinho, se for o caso, se for preciso. Então o técnico ele faz uma pequena reservinha no poste, no meio do caminho, para caso rompa, ele solte aquela reserva e possa consertar. Entendi. Um detalhe operacional importante, né? É um detalhe operacional importante. E aí o que acontece? Então, na verdade, é 10%. Isso, 10% De de margem. 2 mil metros, no meu caso aí. No caso de 1.000 metros. No seu tá aí, tá 1.010. Tá 1.000. É que são É valores. 10%, 10% do que for solicitado. Isso significa de que se fibra. você botar no Google um lançamento de 1.000, você tem que mandar 1.100 metros. Pra garantir, né? Para garantir não, para funcionar. Senão nem funciona. Senão o cara, é? não cheguei no poste que você queria. Não, sim, pra Tem uma sobrar. dúvida. Qual é? Uma dúvida leiga, mas eu fico imaginando. Mas é bom Isso é importante. Quem Eu nos fico assiste é leigo divagando também, aqui, né? entendeu? É importante. Porque pode ser a dúvida da Quando nossa a audiência. fibra rompe, a gente também tem que ter essa margem de fibra de sobra para poder... Tem que ter uma reserva técnica. Eu gosto de colocar uma reserva técnica a cada 1 quilômetro. Uma reserva O técnica que é uma reserva técnica? Reserva técnica, a fibra está passando no poste. Em algum poste vai ter um pouquinho de bolinho A mais. da fibra embolado. Quanto não é embolado. é essa reserva técnica? Eu gosto de colocar uma reserva técnica de 25 a 30 metros. Ok. Em cada... Em cada não, por exemplo, eu mando em 1.000 quilômetros, aí vamos lá, aí depende, tá? Sim. Se você está numa região metropolitana com muito rompimento, eu sugiro aumentar esse percentual para 15. Se você está num local mais ou menos tranquilo, não sei o que lá, você manda eu diminuo esse percentual para 10. Rural, entendeu? Bairros tranquilão, aumenta esse percentual para 10%. Excelente. Continua. E aí o que acontece? Se você vai lançar 1.000 quilômetros, você tem que mandar 1.100 de fibra. Boa. Se você vai lançar 2.000, você tem que lançar mandar 2.200 de fibra, senão não funciona. Ok. Aí o que acontece? Cada poste, a distância entre um e outro, em média 30 a 50 metros. Tudo isso. Aí você vai com a distância determinada, dividir pelo número da distância do poste. Se você tem, por exemplo, 2.000 metros e cada poste é 30 metros entre um e outro, nesse caso eu vou ter 67 postes possíveis envolvidos no projeto. Aí a pessoa fica pensando, Alan, por que você não vai lá no Google Earth e conta poste por poste? Porque eu não tenho saco. Não é prático, né? Não é prático. Não é Já prático. pensou? Aproxima, conta É o que eles aproxima, fazem, conta não, dois. é o que eles fazem. Eles ficam contando ali Bota poste. aqueles pinos. Pum, pum. Ficam contando poste por poste. Eu não gosto de fazer isso. Não, e não é prático, né? Não, Isso aí eu pego, divido tem que por ser 30. bem E o operacional. detalhe, isso vai influenciar nos acessórios utilizados. Com base nesses parâmetros que eu acabei de mostrar, isso tudo para achar o fator de custo da expansão. Por quê? Porque com base nesses parâmetros, a gente vai pegar a quantidade de fibra usada, a quantidade cobrada pelo lançamento, quantidade de caixas de emenda utilizada, e eu gosto de colocar uma caixa de emenda a cada 500 metros, ou cada 1 quilômetro. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tem gente que faz um lance de fibra inteiro, de 2.000 metros de fibra, por exemplo. Aí pinta um cliente no meio do caminho, a fibra não está aberta para o cara atender. Já escutei gente falar que se estrepou por causa disso. Já escutou? Já. Uma vez numa feira, em algum canto, o cara veio e falou assim, Alan, eu fiz um negócio assim, assim, assim. Aí você sentou para explicar a importância disso para ele. A importância disso. Eu gosto de botar uma caixa de emenda a cada 500 metros. Mas vai ter pessoas que vai dizer para mim, Alan, você é exagerado. Eu colocaria a cada 1 quilômetro. Também está valendo. A cada 500 metros ou 1 quilômetro eu colocaria uma caixa de emenda.
É uma prevenção, né? É Prevenção. importante, né? Porque vai que pinta um cliente ali. Eu não tenho que andar 2 quilômetros para trás para poder pegar a próxima caixa. Já tá ali. Exatamente. Você otimiza a tua operação, né? Exatamente, entendeu? E não me parece, em cima desse orçamento que eu tô aqui, que colocar uma caixa de emenda é algo tão caro, né? R$100 cada caixa. Hoje tá barato, no passado era caro. Tudo bem. E aí o que acontece? Com base em todas essas quantidades e os materiais envolvidos, você chega a um valor total. Na minha planilha aqui, 2.000 metros de fibra, me custou 8.033. Eu vou, na hora da edição do vídeo, colocar essa planilha aqui disponível para vocês, darem uma olhada aqui nesses valores aqui, para vocês entenderem. Porque isso aqui é uma aula do treinamento. E essa aula chega lá na história de Pinheiral. Tem muita relevância, né? Eu tô aqui ansiosa pela história de Pinheiral, tá parecendo capítulo Mas a história de Pinheiral eu já contei. Eu atendi o cliente e eu nem fui lá. Entendi. Só que como é que eu faço esse cálculo tão rápido? Um estalar de dedos. Por quê? Porque eu pego o custo do projeto, divido pela distância. Então eu peguei 8.033,33 e dividi por 2.000 metros. Deu R$ 4,02. No teu aí, qual é a distância? R$ 3,97. Então, R$ 4,02 para R$ 3,97 não tem muita diferença de grana. Significa que Centavos. qualquer fibra que eu vá lançar, qual é o meu fator de custo? Qualquer fibra que eu vá lançar, qual é o meu fator de custo? Vamos supor que eu vou lançar, olha só, eu não falei do exemplo da fibra de Pinheiral? Vamos supor que da caixa do fornecedor até aquele meu cliente fosse 3.800 metros. Como é que eu sei qual é o meu custo? Eu pego essa planilha aqui, essa planilha que está aqui, pego o fator de custo dela e multiplico por 3.800 metros. Então está aqui, ó, 4,02 vezes 3.800 metros. Vai me custar R$ 15.276. Nossa. Muito prático, né? Do que toda vez que eu for fazer um projeto, eu tenho que estar fazendo um orçamento novo para cada projeto. Eu já identifiquei qual é o meu fator de custo na expansão. Excelente. Por isso que eu fiz o negócio de Pinheiral tão rápido. Que já estava adaptado, já tem uma... Já estava adaptado, já estava Excelente. com tudo pronto. Importante, ótimo. Você tá entendendo? Eu Tudo peguei, ó, desenhadinho ali para... só encaixar. Não, e o detalhe, telecom é isso. Telecom, você tem que saber fazer a conta rápida e montar a infraestrutura com rapidez. Receita- Não dá para ficar pensando muito. Para, mais uma vez, repetir assim, otimizar a operação, né? Para otimizar a Ser operação. prático, objetivo, rápido. Significa eficiente. que, pô, esse cliente de 3.800 metros vai me custar... Dizem que quem pensa não casa, quem pensa também não expande, né? O quê? Quem pensa também não expande só a rede, né? Tem que ser, ó. Quem pensa não casa, né? Porque o cara fica pensando casar nunca, né? Pensando, casa nunca. Então, quem Se o pensa cara não ficar expande. pensando, ele não expande. Mas aí que tá, ele agora tem condição de expandir, por quê? Porque ele está aprendendo as ferramentas de negócios para que ele possa expandir. Sim. Essa é a pegada de telecom. É isso que a gente... E essa aula sua do programa de treinamento Milionários da Telecom, que é o seu curso, né? Sim. Ela ficou em 40 minutos? Ela ficou 40 minutos. Nossa, eu quero assistir depois. É a única aula longa do curso, mas infelizmente, como o assunto é um só, eu peguei essa planilha e detalhei ela explicando toda nessa aula. E é bem relevante, né? Vale a pena estender um pouco a aula. Mas eu não estou aqui muito para falar do curso, não. Eu quero levar... Eu queria conhecimento. falar do Eu quero curso levar conteúdo gratuito para quem está nos assistindo. Sem dúvida. Não, eu Só quero levar aprender. conteúdo gratuito. Sem dúvida. Esse podcast é conteúdo. Sem dúvida. E como, Quem e como assiste é? esse podcast já está aprendendo. E como- e eu como vou colocar aprende. aqui na edição a planilha, tá tranquilo. O importante é passar, compartilhar Fala, esse... Andresa, que foi? Não, nada. Eu ia aqui falar do curso, você não quer falar do curso? Não, pode falar do curso, vamos lá. Ah, eu ia dizer que isso aí é um dos tópicos do curso, o programa de treinamento Milionários da Telecom, para quem não conhece. É um curso completo. Hoje, quando a gente estava vindo para cá para o podcast, a gente estava conversando no carro,
a respeito das pessoas que mandam mensagem às vezes para você, né? Dizendo, Alan, eu quero montar um provedor. E as pessoas fazem uma pergunta de forma generalizada, né? Muito. Não, e eu tô, como é que é, quase me sentindo assim, psicólogo da Telecom. Psiquiatra da... Dr. Freud da Telecom. Psicólogo da Telecom, porque as pessoas me procuram e elas não são claras. Cara, eu tô com 2 aqui no telefone. 2, que nem anotei o zap deles Não, ainda. a gente tem maior carinho com toda a nossa audiência. Não, eu atendo todo mundo com o maior carinho, mas a questão não é essa. A questão é que quem me procura, geralmente é aquela pessoa que não tem conhecimento, que quer montar... Quer dizer, tem os viciados que assistem a gente, né? Sim, sim. Pra colher tudo, né? Tem os Pra viciados que assistem a gente. pra não perder E tem nada. os empresários boladões também, que faturam milhões, que assistem a gente. Fica lá só Só de butuca, que o Alan tá falando aí pro Qual mercado. é a Analisando. moda nova que o Alan tá inventando? Analisando aí, Outro dia meu amigo reclamou, pô, Alan, você cuidado lá com o que você fala na tua live, porque depois da tua live um monte de cliente me liga. 3 clientes me ligaram depois da tua live. Não, mas a questão É que eu tô um querendo... minigênio, né? A questão que eu tô querendo Um falar minigênio. é assim, porque as pessoas mandam uma mensagem pro Alan e perguntam assim, Alan, como é que eu monto um provedor? E, cara, montar um provedor não é que nem o pessoal virar para você e falar, Andresa, como é que eu faço um arroz? Ou faz um bolo? Você fala, não sei quantos ovos, você loura o arroz. É expansivo. Se você for responder a pessoa como ela monta um provedor, você vai demorar uns 3 dias. No Zap? No Zap. Pô, não dá. Não é assim, né? Não dá. É complexo, E aí, né? mediante a isso, né, a gente criou o programa de treinamento. A gente criou, não, você criou. Justamente por isso, Por não, isso, nós criamos sim, é um produto nosso. Então, o que acontece? Justamente Justamente por para isso, atender essas pra poder pessoas. atender. Só que Essa sabe demanda. qual é o problema da maioria? A maioria quer intuir. Ele não é intuitivo, né? Pô, cara, até é. Mas é mais técnico. Não, sabe o que acontece? Você perde tempo. Tempo é uma coisa que você não compra. Sim, sem dúvida. Você tem muito detalhe técnico, Não, imagina né? também, com toda a caridade que a gente quer fazer, a gente traz um monte de conteúdo gratuito para todo Sempre. mundo. Mas imagina você hoje tem 2. Todo dia tem uma média de 2 pessoas fazendo isso. Tudo em média. Mas imagina você, todo dia, você gastando 3 ou uma semana com um cara ensinando como... Você não, tem e tempo? não é Você ensinando a montar um provedor, ensinando o que ele tem que estudar para montar um provedor. Montar um Porque eu não provedor. tenho condição de, num Zap, numa caixinha de texto do Zap, ensinar para o cara Claro 15 que anos de não. experiência Uma que coisa eu dessa tenho. complexidade toda, né? Pô, Nem no curso. O curso não é só falado, né? pois é, o curso não é só falar. E outro detalhe, o curso também não ensina tudo que precisa. Entendi. Mas o que eu queria Faltam chegar... coisas. Eu não posso me dar o luxo de falar, caraca, tu vai fazer o curso, não precisa de mais ninguém. Não é Não. bem assim. É uma Soma luz, muito, né? uma diretriz, Mas é né? uma... Um caminho. Clareia Não, muito. é uma luz de negócios. Você quer fazer o curso? Você vai saber fazer negócio de telecom. Agora, tem coisas técnicas. Um detalhe de como configura um rádio, um detalhe de como configura um switch. Tem que botar um BGP. Tá entendendo? Esses detalhes, o curso não ensina, porque tem outros cursos para isso. É muito específico, né? Mas aí o que eu queria chegar, assim, foi baseado nessas reiteradas mensagens que você criou e o programa de treinamento Milionários da Telecom, onde você condensa a principal diretriz para a pessoa começar um provedor do zero e faturar 1 milhão Isso. anual. Isso. Essa é a manchete da coisa, né? Ele não precisa faturar 1 milhão. Mas vai Ele ter pode montar o provedor, faturar 10 mil, ficar satisfeito, tudo bem, tem uma- beleza. Tá Mas bom esse- também. Uma Esse renda é o clímax da satisfatória. coisa, Esse é o né? clímax, né? Para chamar ninguém- atenção. Ninguém tá vendendo um milagre Todo aqui, mundo né? gosta do nome milionário. E milhão nem é mais o que era antigamente. Porque antigamente o milionário era o milionário. Hoje em dia o cara tem 1 milhão, tem nada, né? Não, mas é importante lembrar também pra começar, que é o faturamento de 1 milhão, né? E não vai botar no bolso 1 milhão, não. O provedor não dá essa margem toda, né? 15%, 10% de lucro, né? Mas o que eu estava falando é que a maioria fica tentando intuir. Por exemplo, eu vou até ler o Zap desse rapaz. Olha. É que a questão o que eu sinto, Alan, não sei se você sente a mesma coisa, é que o pessoal quer fazer, mas ele não quer fazer sozinho. Olha Quer que alguém pegue a só. mão e vai caminhar junto. Olha só o Zap do rapaz. Eu não sei o nome. Para elucidar, né? Para dar Não uma clareada. vou falar o nome, mas ele falou assim. Do nada caiu um zap para mim e falou assim: boa tarde, Alan. Me chamo Fulano. Estou querendo iniciar como provedor de internet.
Tenho o link dedicado, porém preciso fazer estrutura para fornecimento e também a questão de regulamentação. Aí eu gravei um áudio e botei aqui no áudio. Olha, você tem que fazer o programa de treinamento milionário da Telecom. Espera abrir o curso, faz o curso. Porque o curso vai te ensinar tudo que você precisa. Sim. Aí ele botou assim, queria iniciar já o projeto, porque aprender fica um pouco demorado. Mas ele tem que aprender para ele. Esse rapaz está ansioso. Para a gente fazer qualquer coisa na vida, a gente tem que aprender, né? Queria iniciar com instalação do servidor, dimensionamento de link entre... Aí que tá, provedor nem usa o servidor. Meu amigo, vamos devagar com a louça, vamos por etapa, que por mais que você tenha Então o que essa vontade acontece? toda, né? Então o que acontece? Ele até gravou um áudio aqui que eu não vi ainda. Então o que acontece? As mensagens que as pessoas me mandam, muito desconexas. Eu vou Muito sem embasamento. Eu vou trazer um exemplo para a questão de dona de casa. Eu não sabia fazer café. Tá. Aí um belo dia eu tive a necessidade aqui de fazer um café. Eu fui no YouTube, eu fui na internet estudar como é que se fazia um café. Cara, não dá como é que é? Para fritar os ovos sem instalar eles, entendeu? Não dá para você querer fazer um ovo frito se você instalar ele. Não dá para fazer nada sem não debruçar tempo e não estudar. Inevitavelmente, tudo tem etapas, né? Aqui ninguém vai receber uma incorporação e sair por aí montando provedor, né? Não Tem dá. um insight assim. Bom, eu queria encerrar o podcast, Ah, que pena. porque a gente está chegando ao final. Mas antes de encerrar o podcast, eu quero falar de um livro que eu estou lendo. Importante. Tá? Eu vou pegar o livro, então vocês vão ficar aí sem a minha presença. Vocês podem ficar falando aí. Eu vou pegar o livro, vou demorar 20 segundos para fazer isso. Vou pegar 2 livros. Tá que liberado. eu quero, antes de encerrar, falar sobre os seus livros que eu estou lendo. Peraí. Por que você Tá não liberado. trouxe já o livro para pauta? Não, mas tá bom. Não, mas Dá tempo. é super engraçado isso, porque o pessoal manda esse tipo de mensagem o tempo todo. E, assim, é um conteúdo vasto, né? É tipo assim, como é que se monta uma casa, Igor? Tem projeto, tem, né? Dá para te explicar como é o que eu monto uma design. casa, assim, Tem, não, agora, não, papum? Tem princípio, tem toda uma parte técnica aí, né? De mão de obra, de material, enfim. Descartes. Vamos do lá. layout da casa, né? Tu vai conseguir associar o discurso do método com o provedor? Tem tudo a ver. Tem Tudo a ver. Bom, vamos lá. Bom, muita gente deve conhecer, né? Bom, eu já estudei bastante filosofia, uma matéria da qual sou muito apaixonado. Também. gosto René muito. Descartes, no Discurso do Método, escreve em a sua primeira página: Alan, mas o que isso tem a ver com provedor? Aí a gente estava aqui numa discussão, né? Pô, o cara está tentando montar o provedor, mas ele não quer fazer o curso. Aí ele estuda na internet, lê aqui, lê ali, e está tentando intuir e não quer fazer o curso. Aí por que isso tem a ver? Olha só, esse cara lá em 1800 e não sei o quê, ele já sabia disso. Já tinha Olha só. esse senso de percepção, né? Olha só o que ele escreve na primeira página do livro dele. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, porquanto cada um acredita estar tão bem provido do bom senso, que mesmo aqueles que são os mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costuma desejar ter mais bom senso do que já tem. Porque acha que tá mais do que é. Só uma pergunta, Claro, né? Andresa, você acha que você tem bom senso? Eu sou muito autocrítica. Mas você tem bom senso? Eu queria ter mais. Você queria ter mais? Eu queria ter mais. Então, se você não tem bom senso, tu não é muito boa da cabeça, não. Sou boa da cabeça, não. Mas, assim, eu consigo, dentro da vida cotidiana, entender que eu tenho uma metade de bom senso. Eu quero ter mais. Eu acho que a mola mestra da vida todo dia você reaprender, você se reconstruir, você se moderar e você aprender a ter mais bom senso com as coisas ou mais maleabilidade com a situação da vida. E eu consigo também olhar para as pessoas e falar assim, pô, esse aí tem menos bom senso do que eu. Ah, então se outro tem menos bom senso, significa que você tem mais bom senso?
Significa. E você- Mas significa também que tem gente que tem mais bom senso do que eu. E você, Igor, tem muito bom senso? Cara, assim, pra mim, é quase tudo muito claro, né? A gente não pode dizer que sabe de tudo, sem dúvida, mas às vezes, eu não vou te mentir que já me faltou muito e às vezes me falta muito. Eu, por entendeu? exemplo, acho o Igor uma pessoa que tem talvez mais bom senso do que eu. Não necessariamente. Eu tento enxergar as coisas de uma forma clara e não analisar só através da minha perspectiva, né? Mas através da perspectiva do outro. Não é ser manso, não é ser passivo, mas Se a gente você Eu tem, gosto muito de me se colocar você no lugar do outro. É tem importante. a percepção de que ele tem mais bom senso que você, significa que você tem bom senso também, né? Sim, claro. mas a Andressa também é bem esclarecida aqui, todos nós. Agora olha o a gente resto do tenta- texto. Olha o resto do texto. Não é provável que todos se enganem a esse respeito. Sim, claro. Ao contrário, isso prova antes que o poder de julgar e distinguir o bem, distinguir bem, né? O verdadeiro do falso, que é o que propriamente se denomina bom senso. O que é bom senso? É distinguir o verdadeiro do falso, né? Sim. O correto do errado, né? O correto do errado, A né? razão ali na coisa, né? Que é isso, é o bom senso. É naturalmente igual. Então a gente considera que é natural que todo mundo tenha bom senso. Você Agora fica indignado. Como é que você não tem bom senso? Como é Entender que você também não que consegue- cada um é criado numa família, né? Então, Cada que um são tem um histórico. princípios de bom senso. Para mim, Andresa, é diferente do que é princípio de bom senso pro Alan Caldas, do que é princípio de bom senso pro Igor Lemos. E assim caminha a humanidade. Mas continua. Mas continua. Desse modo, a diversidade de nossas Eu quero opiniões... encaixar isso em Telecom. Vamos lá. Também gostaria muito. Olha só, desse modo, a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de dirigirmos os nossos pensamentos por caminhos diferentes. Isso A não- diversidade das nossas opiniões. Se todo mundo tem bom senso, se todo mundo tem a razão, Nem todo mundo tem bom então... Isso é que você está dizendo, então, né? Então você tem mais bom senso do que os outros, mas é que o outro não tem bom senso, né? Não, mas cada um conduz conforme convém pra si mesmo, né? Independente do Então, bom senso. se todo mundo tem opiniões diversas, aqui está dizendo o seguinte: a gente dirige os nossos pensamentos por caminhos diferentes e não consideramos as mesmas coisas. Sim, sem dúvida. Cada um prioriza, cada um tem um grau de prioridade para Às uma vezes, determinada às coisa vezes na vida. o que é muito importante para mim não é muito tem importante importância para o nenhuma. Alan. Por isso Perfeito. que, para Ou pra- quem ou me pra mim, procura para montar um provedor, eu de coração. O que é isso? Momento terapêutico dos milionários Não, da Telecom. Terapia em grupo do podcast dos milionários da Telecom. Mas é importante Mas é levantar importante, essa porque bola assim, aqui. quem me É importante. procura e pedindo ajuda, eu quero montar um provedor, não sei o quê. Eu falo assim, caraca, tu quer montar um provedor? Faz o curso! E você não está querendo empurrar nada por goela dentro, não. É porque o conteúdo tem relevância, né? Você, sem rasgação de seda, na boa, você é apaixonado pelo que você faz, Total, né? amo. E isso é muito... Sem clichêzinho, entendeu? Isso aí é muito importante. Você amar o que você faz. Eu sei porque eu já tive profissão... eu gosto disso aqui. Essa resenha aqui, essa troca de filosofia também. Igor Eu radialista. sou apaixonado por isso aqui, entendeu? Sim. Então, Eu acho esse que livro aí um isso- quebra-cabeça. eu acho que nada mais gostoso do que você ter uma realização pessoal no seu dia a dia. Você tendo uma profissão que te realize, isso aí te faz sentir vivo. Aí é 60%, 70% do teu caminho ganho aí, né? Enfim, é isso. Então, Pois é, e aí eu fico indignado. Falei, caraca, tu quer montar um provedor? Faz o curso. Tudo que você está me perguntando tem no curso. porque vai clarear muito. Não perde tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Porque vai clarear muito. O curso é R$ 1.000 e reais. Tá perdendo bom senso? A pessoa não tem bom senso. A sensação que eu tenho, você estava perguntando aí dos nossos níveis de bom senso, né? Quando a pessoa pergunta como eu faço para montar um provedor, é a mesma coisa que eu perguntar para você como é que eu faço para montar uma casa. Não é uma coisa complexa? Pô, tem que ter um Explicar projeto assim, do é. arquiteto, Então eu acho tem que contratar que esse pedreiro, tipo de pergunta mestre de obra, eletricista, é uma bombeiro. pergunta sem bom senso. É uma total pergunta sem bom senso. E as pessoas acham que no quadradinho do Zap eu vou botar um negócio ali. Como é não que é? Um copo de água,
um pozinho de pilim-pim-pim, mais um outro pozinho de como é que é? Cabra velha do Oriente e mais um pozinho de não sei o que lá. Mistura tudo, tá lá feito, o provedor. tá pronto. Tá Fórmula pronto, toma mágica. aqui, ó. O provedor tá montado. O provedor tá montado. Gente, que feitiçaria é essa, gente? Deu uma bafurada de charuto, Dá uma baforada de charuto. E tá resolvido. jogou uma purpurina, O pai velho 171, né? acendeu um toco. Olha o resto do texto. Ó. De fato, não é suficiente ter o espírito bom, mas o importante é aplicá-lo bem. A maioria das almas são capazes dos maiores vícios, como também das maiores virtudes. E aquelas que só andam muito devagar podem avançar bem mais, se seguirem sempre pelo caminho reto, do que aqueles que correm e dele se afastam. Bom, encerramos então o podcast. Foi uma honra. 50 minutos e 12 segundos de podcast. Acho que foi um dos mais gostosos, assim, mais produtivos. Mais que a gente gostoso. Encerramos Eu com René encerro- Descartes, meu filósofo, um dos meus filósofos favoritos. Eu acho que ele escreveu isso aqui na cadeia, tá? fez. Pô, excelente. Que é coisa melhor pro cara, né? ele- Na reclusão ali, né? Sendo punido Na ali. reclusão dos Pra seus ele sentimentos. refletir. Eu queria depois, se você me permitisse lá na frente, Sim. você pode Se até desconsiderar. empolgou. Não, pô. Vai. Trazer o Bukowski aqui pra nossa resenha. Mas tudo bem. O autor Só preferido dele. Eu gosto muito do Bukowski, mas um bar que tem Botafogo. Não, mas o bar é inspirado no escritor, é uma Pois homenagem ao mas escritor. eu prefiro homenagear o escritor no bar, entendeu? Ô, Também Igor, pode ser. Eu sei que você gosta desse livro, mas lê outros também, né? Não, eu leio. Eu não vou falar os outros, também não tem a ver com a resenha, mas tudo bem. Vamos. Um abraço, muito obrigado, senhores. Eu que Até logo. agradeço. Abraço. Tchau. Tchau.